Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abençoando a tua casa e a tua família. Eu quero começar hoje uma série de estudo dentro do capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Estudaremos os 40 versículos dentro desse capítulo 11, passo a passo. E eu quero começar hoje o capítulo 11, estudando os 4 primeiros versículos, que acredito eu que será de suma importância. Já há um tempo que eu estou com esse desejo ardente no meu coração, queimando essa chama, de compartilhar com os irmãos o capítulo 11 do livro da carta aos Hebreus, esses 40 versículos que são dignos de toda aceitação. E a galeria dos heróis da fé, a gente aprende muito com esses homens. Foram homens que deixaram um legado para nós. E por isso está aqui registrado na página das Escrituras Sagradas. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Olha só o que está escrito. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera. É a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É extraordinário. Os primeiros versículos, o primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, ele começa dizendo: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. O autor aos Hebreus, ele começa falando sobre a fé. Nós sabemos que existe a fé natural e a fé sobrenatural. Todo homem, ele nasce com a fé natural. Quando ele professa, quando ele vem para Cristo, quando ele reconhece o sacrifício, a morte de Cristo, começa a ser desenvolvido dentro dele uma nova fé, que chamamos de fé sobrenatural, a fé no Todo-Poderoso. Então ele começa dizendo que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. O que é um firme fundamento? A gente vê as grandes construções, as grandes obras, grande engenharia, são grandes monumentos, obras grandes, faraônicas, que a gente vê, a gente fica estarrecido de ver aquelas grandes obras. Quando você passa nas grandes cidades, como a capital, Rio de Janeiro, São Paulo, você vê aqueles grandes prédios construídos, e a gente começa a ver que é um firme fundamento. Ali foi tempo para poder fazer aquele fundamento, ali foi muito trabalho, mão de obra para fazer. Então a nossa fé, ela é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então a gente caminha pela fé. A fé é na contramão. Nós caminhamos na contramão do mundo, porque a nossa caminhada não é por aquilo que a gente vê. A nossa caminhada é por fé. Primeiro eu creio para depois ver. Primeiro eu tomo posse para depois adquirir. Ou seja, eu chego numa agência de carro, eu tenho um sonho de ter um determinado carro. A minha fé sobrenatural
eu já vejo aquele carro. Eu creio primeiro, até mesmo antes de possuir aquele carro. Então a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento, muito sério isso aqui, firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Aí ele continua o versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Nós vemos que os antigos, os nossos antepassados, os nossos pais na fé, que muitas das vezes usavam a fé, mesmo sem conquistar, mesmo sem adquirir aquele sonho dentro do coração deles, mas eles usaram a fé. Então, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então nós vemos dentro da galeria dos heróis da fé, nós vemos muitas pessoas do passado que morreram sem conquistar a promessa, mas eles acreditaram piamente na fé. E o versículo de número 3, ele diz o seguinte: pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Então, aqui o versículo 3, o autor aos Hebreus está dizendo que pela fé nós entendemos, nós acreditamos que Deus usou simplesmente a palavra para poder construir. Quando Deus fez o mar, ele usou a palavra: haja mar, haja água. Quando Deus fez o céu, haja céu. Só perceba que Deus está usando só palavras da sua boca. Haja animais, a terra, as estrelas, o sol, a lua. Deus usou a palavra. Foi por isso que lá em Mateus, no capítulo de número 8, a partir do versículo 5, o centurião ele entendeu, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele falou assim: ó, eu sou homem sujeito às autoridades. Eu digo para os meus soldados, vá, ele vai. Eu digo para eles voltar, eles voltam. Então o centurião reconheceu que tinha poder sobre as palavras. Então nós entendemos pela fé que tudo Deus usou a palavra. E o versículo de número 4, para a gente poder fechar esse início dessa série, esse vídeo, né, até para não ficar tão grande, o versículo 4, ele diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então nós temos aqui dois irmãos. Nós temos aqui Caim e Abel. Para quem não sabe, Caim e Abel era filho de Adão com a Eva. Logo após Adão ser expulso com a Eva do jardim no Éden, eles tiveram um casal de filhos, que a Bíblia fala que foi Caim, o primogênito, e depois o Abel. E o texto diz que ambos, os dois, se apresentaram diante de Deus, cada um com a sua oferta. Caim, ele era agricultor, homem do campo, e ele leva a oferta daquilo que ele trabalhava. E Abel era pastor de ovelha, ele leva a oferta das ovelhas, daquilo que ele trabalhava. Então ambos se apresentam diante de Deus e oferece uma oferta a Deus. Perceba que Deus, ele atentou, ele olhou, ele teve um zelo, ele teve um cuidado, ele aceitou a oferta de Abel. E Deus rejeitou a oferta de Caim. Querido, não se trata de oferta, se trata da pessoa, a índole, o que está no coração da pessoa, o que está dentro do coração. Deus não apenas só rejeitou a oferta de Caim, mas Deus rejeitou Caim também, porque Deus viu que a obra dele era má, que a obra dele era cruel. Deus está olhando
a intenção do coração. Deus está vendo o que está dentro do coração de Caim, como também Deus